muito bem-vindos ao Porto Live desta quinta-feira. Estamos a dar início a mais uma viagem pela região norte. Começo sempre por relembrar os nossos telespectadores que podem ver a nossa emissão online 24 horas por dia no nosso site www.portocanal.pt. Se querem deixar uma sugestão ou uma questão, não hesitem em fazê-lo na página oficial do Porto Canal no Facebook. Como já repararam, hoje é uma viagem muito para os lados do Minho. Começamos por conhecer uma tese de doutoramento de uma docente da Universidade do Minho que admite que é mais fácil viver a dois em tempos de crise. Vamos saber como. Não sei se a Cristina Dias tem a solução. Bem-vinda, Cristina. O seu sorriso diz tudo. Bem-vinda ao Porto Live. Estamos a falar de uma tese de doutoramento que não foi feita ontem, mas que parece que é muito atual aos tempos de hoje. É, e eu penso que será sempre, é sempre atual, é um tema atual, não é? Antes de mais nada, muito boa tarde, e obrigada pelo convite. E é isso, de facto, é uma tese de doutoramento sobre as dívidas, sobre o regime da responsabilidade por dívidas do casal. É uma análise atenta sobre a regulamentação tal como está na nossa lei, e é evidente que é um tema que, sobretudo hoje em dia, interessa a toda a gente, não é? A taxa de divórcio no nosso país é muito alta. Comparativamente? Exatamente. Tendência é de aumentar, é verdade. Portanto, nem o facto, ou pelo menos as finanças, não fazem com que as pessoas fiquem juntas? Não, isso não. Não. Agora, se me perguntares se pensa duas vezes antes de dar o passo, atendendo precisamente à questão financeira, aí sim. Aí sim. Por onde começou para desenvolver esta tese? Por onde comecei? É uma questão complicada de responder. Eu comecei a carreira académica, e, portanto, a tese de doutoramento vem na sequência disso. Comecei a carreira académica há uns anos atrás e já na tese de mestrado eu me debrucei sobre uma questão muito particular das dívidas, que era as compensações pelo pagamento de dívidas. Portanto, ao fim e ao cabo, era se um dos cônjuges resolve pagar uma dívida que é dos dois, ou ao contrário, se eventualmente os dois pagam uma dívida que é só de um, até que ponto há compensações desse pagamento. E depois ampliei este tema para analisar precisamente a responsabilidade por dívidas. Por onde é que eu parti? De uma forma geral, desculpa interrompê-la, Claro. Cristina, fogem das dívidas e a Cristina é apaixonada por elas. Pelo menos... Apaixonada, não, talvez não seja a palavra certa, mas foi um dos temas, ou é um dos temas que a doutrina portuguesa não tem, os autores portugueses não têm analisado muito, e portanto achei que era um bom tema pegar nessa questão patrimonial do direito à família, e porque muitas vezes também quem está casado ou quem vive em união de facto, apesar de não terem um regime específico como acontece com o casamento, mas muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que é que o direito diz nestas matérias, não é? Claro. Portanto, achei que era interessante. Muitas vezes são tomadas decisões na altura do casamento que têm impacto no futuro. Claro que a pessoa quando casa acha que é para toda a vida. Claro. E nunca pensa que a vida financeira pode correr muito mal. Portanto, é preciso ter atenção logo quando se decide tomar dar o passo do casamento. Claro, claro que sim. Aliás, isso começa desde logo pela escolha do regime de bens, por exemplo. Apesar de, e eu preciso dizer isto para se perceber aquilo que quero dizer, mas apesar do regime da responsabilidade por dívidas estar regulado independentemente do regime de bens, há algumas normas, pontualmente, que fazem uma distinção. Vou-lhe dar um exemplo, se calhar é mais fácil para percebermos aquilo que estamos a falar. Há determinadas dívidas que são comuns. E isso não é preciso ser especialista para percebermos isso. Imagine que estamos a falar daquelas despesas do supermercado, ou a conta da água, da luz, pronto. A lei determina que essas dívidas são comuns. E em todos os regimes de bens, se temos duas pessoas casadas, essas dívidas são comuns. Mas que bens é que pagam essas mesmas dívidas? Se os cônjuges estão casados num dos regimes de comunhão, e a maior parte da população portuguesa está casada no regime supletivo, ou seja, aquele que a lei determina para as pessoas estarem casadas se elas não disserem nada, que é o regime de comunhão de adquiridos. Portanto, todos os bens adquiridos a título honroso após o casamento são comuns. Portanto, nesse regime, ou em qualquer regime de comunhão, mas nesse, que é a maior parte da população portuguesa que está casada nesse regime,
Por essas dívidas comuns vão responder os tais bens comuns, os que foram adquiridos pelos dois, mas respondem também os cônjuges. Isto é, apenas um cônjuge pode vir a ser responsabilizado pela totalidade da dívida. Isto não acontece no regime de separação. A dívida continua a ser comum, mas os cônjuges respondem por metade, na sua parte, por essa dívida. Portanto, logo aqui vemos a diferença entre os regimes de comunhão, em que um só cônjuge pode vir, se não existirem bens comuns, a responder pela totalidade da dívida, enquanto no regime de separação responde só pela sua parte, não responde mais que isso. Pois há aqueles que também decidem terminar com o casamento por causa de dívidas. O casamento supostamente não acaba. Exatamente. Portanto, muitas vezes, e aí são aquelas situações em que só um dos cônjuges é que é responsável pela dívida. Normalmente são essas situações. Também pode ser as situações em que tenhamos dívidas comuns, mas que foram contraídas só por um deles, mas normalmente nessa situação que referiu trata-se de uma dívida própria e a maior parte das situações são execuções por letras ou um aval que foi prestado por um dos cônjuges, pronto, são situações dessas. O problema é que se esse cônjuge estiver casado em regime de comunhão, pode vir a arrastar o património comum. Portanto, mais vale cortar o mal pela raiz. Restam-nos 2 minutos, somente, Cristina. Seria interessante perceber também as diferenças que existem nas uniões de facto, que é uma realidade cada vez maior nas nossas sociedades, não é? É verdade. A união de facto, e mesmo na última alteração que o legislador optou por fazer, em 2010, não veio estabelecer nada em matéria de responsabilidade por dívidas, portanto, o que significa que na união de facto, quem contrai a dívida responde precisamente só essa pessoa pela dívida. Agora, o que pode acontecer é que, na generalidade dos casos, isso também acontece no casamento, se contraem uma dívida significativa, em que é necessário recorrer ao empréstimo bancário, o que vai acontecer é que os bancos exigem a responsabilidade de ambos. Dos dois. Portanto, dos dois. Portanto, aí não dá para respondem os dois, não é? Agora, tirando essas situações, quem contrai a dívida é que responde por ela como se não estivessem a viver em união de facto. Portanto, e há cada vez, com certeza, mais casais que... Porque também isto pode ser visto ao contrário. A altura de crise traz muitos problemas para as famílias e entre casais. De certeza que estas questões são cada vez mais colocadas aos advogados do nosso país. São. São. Aliás, os grandes problemas que se põem também relativamente aos divórcios ou qualquer problema que surja no curso de um casamento ou até da união de facto, têm a ver precisamente com as questões patrimoniais. Não é tanto com as questões pessoais, tirando o facto, quando esteja em causa o exercício das responsabilidades parentais relativamente aos filhos menores, mas tirando essas questões, muitas vezes os problemas que surgem nem é tanto se quer ou se não se quer o divórcio ou como é que vão resolver os problemas, mas é muito mais a questão patrimonial. Que empréstimos é que temos, que dívidas é que temos, que bens é que temos, como é que vamos fazer a partilha, quem é que fica a responder pelas dívidas. Portanto, é muito mais nessa perspectiva que os problemas se colocam. Muitas dores de cabeça. Muito obrigada, Cristina, pela presença Nada, no Porto o prazer Live. foi meu. Foi um prazer recebê-la. Nós vamos até ao